Vamos lá então, meu povo, voltando aqui com a nossa aula. O tópico continua sendo falências. E a gente falou no bloco passado sobre o administrador judicial. Aqui a gente começa a falar agora dos órgãos da falência. O primeiro, obviamente, é o administrador judicial, que é aquele que a gente já tratou no bloco passado. Agora a gente precisa falar do comitê de credores e precisa falar da Assembleia Geral. Óbvio, a Assembleia Geral é aquela que representa o maior órgão deliberativo. A gente só tem que tomar cuidado com alguns detalhes. A Assembleia Geral na falência, ela é um órgão consultivo, não vinculativo. Na verdade, a falência, gente, ela obedece determinações legais. O juiz convoca de forma consultiva a Assembleia Geral. Ela nem é obrigatória. Lá na recuperação judicial a coisa muda. Na recuperação judicial, em virtude de ter uma natureza contratual, ou seja, na recuperação judicial, eu preciso que o devedor queira se recuperar e que os credores concordem com a forma que ele propôs a recuperação. Então é uma natureza contratual, ele tem que querer, os credores têm que concordar, fechou o contrato. Por esse motivo, para que eu possa ouvir os credores, a Assembleia passa a ser obrigatória. Então lá na recuperação judicial, a Assembleia é obrigatória. Aqui na falência, a Assembleia não é obrigatória, mas continua sendo um órgão deliberativo, onde os credores deliberam de acordo com aquilo com que o juiz solicitou. Tudo bem? Só que a Assembleia Geral, ela não vota assim de forma, todo mundo junto, da mesma forma. Nós falamos sobre o princípio da igualdade e isonomia lá no primeiro bloco. Então a gente precisa separar os credores em classe. E sempre que a gente fala em Assembleia Geral, os votos são dados de acordo com o valor do seu crédito, a não ser que você seja um credor trabalhista. Se você for um credor trabalhista, aí o seu voto é contabilizado por cabeça, é contabilizado por unidade e não por valor. Então a gente precisa separar essas duas histórias. Se você for um credor trabalhista, um voto por pessoa. Se você for credor de outras modalidades, outras naturezas, aí o seu voto vale o tamanho do crédito que você tem. Tudo bem? Professor, mas quais são as classes de credores para eu saber como é que vota? Então eu tenho, na verdade, 4 classes de credores. Eu tenho uma primeira classe de credores, que são os credores trabalhistas. Logo depois eu tenho uma segunda classe, que são os credores que possuem garantias reais. Gente, atenção para um detalhe, ó, apareceu o balãozinho de atenção, pum, luzinha vermelha, piscou. Credor que tenha garantia real suficiente para o seu crédito não pode pedir falência. Porque se ele tem garantia, executa a garantia, não precisa pedir falência. Mas ainda que ele tenha garantia, obviamente ele vai participar da falência, se foi pedida por outro credor. Então a primeira classe, os trabalhistas. A segunda classe, os credores com garantias reais, até o limite das suas garantias. Se eu tenho um credor que tem uma dívida, tem lá um crédito de R$1 milhão e a sua garantia é de 700 mil, ele vai habilitar 700 mil reais aqui na segunda classe de credores. Logo em seguida, a gente tem uma terceira classe que até muito pouco tempo atrás a gente falava o resto. Todo o resto se enquadra aqui. Todo mundo. Os privilegiados, os quirografados, vai entrar todo mundo aqui, nessa terceira classe de credores. Lembrando, os tributários não participam de assembleia, não está entrando o tributário nessa história. Na ordem de pagamento é uma coisa, não vamos confundir. Não estou falando de ordem de pagamento ainda, estou falando de classe de credores. Classe 1, trabalhistas. Classe 2, garantias reais, até o limite da garantia. E o que passa do limite da garantia? Classe 3. Vai voltar para a classe 3, junto com os quirografários, com os privilegiados, com os subordinados, etc. Tudo bem? Só que aí surgiu uma quarta classe depois da Lei Complementar 147, que é a classe que juntam as pequenas empresas, as microempresas e empresas de pequeno porte. Então toda microempresa e empresa de pequeno porte vota com a quarta classe de credores aqui das Assembleias Gerais. E essas classes de credores é o que a gente utiliza também para criar o comitê de credores.
O comitê, que é o órgão que efetivamente representa os credores, ele é formado por no máximo 4 membros. Coincidência? Não, sai um membro de cada classe de credores. Então, na primeira classe trabalhista sai um representante, segunda classe garantias reais sai outro representante, terceira classe o resto sai mais um, quarta classe microempresa e empresa de pequeno porte mais um. E aí a gente fecha com até 4. Por que até 4? Porque pode ser que eu não tenha nenhum credor trabalhista, pode ser que eu não tenha nenhum credor com garantia real e daí por diante. E professor, mas com 4, se eles tiverem que votar e se der empate, quem é que desempata esse negócio? O administrador judicial. Professor, mas calma, respira. E se o comitê estava votando exatamente algo que vai contra os interesses do administrador? Aí o voto de Minerva, obviamente, passa a ser do juiz e não do administrador. É assim que funciona a nossa organização do Comitê de Credores. Vamos falar um pouquinho mais sobre a Assembleia, organizar esse raciocínio? Vamos lá, na tela, acompanha comigo. A Assembleia de Credores, então, é o nosso órgão deliberativo. Pode ser convocado via publicação no Diário Oficial com antecedência mínima de 15 dias na primeira convocação e 5 dias na segunda convocação. Lembrando, gente, esse quórum é importante, tá? 15 dias para a primeira, 5 dias para a segunda. Eu sei que vocês têm muito quórum para decorar, nós já vimos muitos lá nas sociedades anônimas, as limitadas, mas a gente precisa falar sobre esses quórums. Pode ser convocada pelo próprio juiz ou por credores que representem pelo menos 25% dos créditos de uma determinada classe, dessas 4 classes que a gente tratou agora há pouco. Então, se eu represento 25% de uma dessas classes, não precisa ser das 4, não precisa ser do total, eu posso convocar a Assembleia de Credores numa falência. E aí o que a gente comentou agora há pouco, está lá o artigo 41, falando das nossas 4 classes, os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrente de acidente de trabalho, os credores com garantia real, os titulares de crédito quirografário, privilégio especial, privilégio geral ou subordinado, significa o resto. E lembrando, aqueles que têm garantia real, que extrapolam a garantia, participam das 2 classes. E aí, por fim, Lei Complementar 147, os titulares de crédito enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. Os titulares de crédito derivado de legislação do trabalho votam com a classe prevista no inciso 1º, com o total do seu crédito independente do valor, ou seja, vota por cabeça, por unidade. Parágrafo 2º, os titulares de crédito com garantia real votam com a classe do inciso 2º até o limite do valor do bem gravado, até o limite da sua garantia. E com a classe prevista no inciso 3º, no resto, com aquilo que falta da garantia, aquilo que excedeu a garantia. E aí, por fim, o nosso comitê de credores, também já comentado, máximo de 4 representantes, sendo um dos trabalhadores, um dos credores com garantias reais, um dos quirografários e restantes e um das microempresas e empresas de pequeno porte, ou seja, formado pelas classes de credores, por todas as classes de credores. Função dele. Na verdade, gente, a função, você não vai ficar decorando isso aqui, a função dele é representar os credores. Ele representa os credores. O administrador judicial não representa os credores, mas como o comitê de credores não é obrigatório, caso o comitê de credores não exista, aí essas funções serão exercidas pelo próprio administrador judicial. Professor, mas e se o administrador judicial estiver lá fazendo alguma coisa que vai contra o interesse dos credores? Aí um credor pode acionar o juiz. Não vai ter o comitê para isso. Tudo bem? Então não vai ter o órgão comitê, mas os credores participam no processo, acompanham, o administrador judicial tem que prestar contas, então ele pode acionar isso. Só não vai ter o órgão representativo, o comitê de credores, que não é um órgão obrigatório na falência. Tudo bem? Agora, gente, nós vamos passar, na minha opinião, é a parte mais importante para a prova da OAB no que diz respeito à falência. Então, atenção para esse detalhe, é aquilo que diz respeito à classificação dos créditos. A primeira coisa que a gente precisa
é separar isso em dois momentos. Vamos imaginar duas tabelas separadas. Os créditos extraconcursais e os créditos concursais. Quando eu falo em crédito extraconcursal, eu estou falando naqueles credores que não participam do concurso de credores. Os credores concursais. Para a gente entender, porque a gente precisa desses detalhes, porque na hora da prova pode ser que a gente não esteja com tudo gravado. Os credores concursais são aqueles credores do devedor falido. Pensem comigo. Credores do devedor falido. Se já houve a sentença de falência, já houve a decretação da falência, obviamente, se eu constituir novos créditos, não vão ser concursais. Que a partir da decisão de falência, o empresário deixa de existir. Então, os novos credores que surjam, os novos créditos que surjam a partir da decretação da falência, por exemplo, não são concursais, são extraconcursais. Além disso, o administrador judicial, ele não é nomeado depois da sentença de falência? Então, quem paga o administrador é a massa falida, não é o empresário falido. Para vocês entenderem, ele não participa do concurso de credores porque ele não negociou com o empresário falido. As pessoas que estão se habilitando, os trabalhadores, os quirografários, os subordinados, todos eles negociaram com o empresário falido. São concursais. O que surge depois é extraconcursal. E aí, gente, tem um ponto, o artigo 67 faz uma confusão na cabeça do pessoal, então para esclarecer. No caso de recuperação judicial, eu não estou falando da falência agora, recuperação judicial. Se eu negociava com o devedor, ele entrou em recuperação e eu continuei negociando, esse crédito pós-recuperação, no caso de convolar em falência, ele vira um crédito privilegiado. Agora vamos imaginar que eu entrei em recuperação, já consta lá no meu nome, fulano de tal em recuperação judicial. Se eu apareço com um credor novo que começa a negociar comigo em recuperação, um credor que nunca havia negociado comigo, esse crédito dele, em caso de falência, em caso de convolução em falência, por determinação do artigo 67, parágrafo único, será um crédito extraconcursal. Mas não confundam. Crédito extraconcursal, nesse caso, é para aqueles credores que começaram a negociar após a recuperação judicial, que convolou em falência. Se eu já negociava e continuei negociando, eu não sou extraconcursal. Eu sou um credor com crédito privilegiado. Tudo bem? Então vamos dar uma organizada nos extraconcursais? Acompanhe aí comigo. Extraconcursais, obviamente tentando não decorar, tentando entender, remuneração do administrador e seus auxiliares, verba trabalhista e acidente de trabalho após a decretação da falência, em exceções que o juiz permite que a atividade continue por determinado tempo, por exemplo, até que se esgote o estoque ou etc. Os trabalhadores que continuarem não são mais trabalhadores do empresário falido, porque após a falência, o empresário já não é mais empresário. Quantias fornecidas à massa pelos credores, aquilo que os credores pagaram para a massa falida, por exemplo, para a continuidade de uma atividade, para diminuir o prejuízo ou coisa do tipo, que negociaram com a massa, não foi com o próprio empresário. Despesas com administração do ativo, despesas da própria massa falida, custas do processo de falência, custas de execuções que a massa falida tenha sido vencida, e aí o artigo 67, que foi o que eu comentei, o que diferenciou ali aquela pessoa que continua negociando após a recuperação ou que começa a negociar após a recuperação judicial. Tá certo? Essa então a nossa classificação de crédito extraconcursal. Agora nós temos os créditos concursais. E eu falei para vocês que a gente aplica aqui um princípio da igualdade, um princípio da isonomia, mas não significa que todo mundo vai ser tratado da mesma forma. Significa que eu vou agrupá-los em classes e dentro dessas classes eles serão tratados da mesma forma. A primeira classe, os credores trabalhistas. Aí eu tenho as dívidas trabalhistas e as indenizações decorrentes de acidente de trabalho. As dívidas trabalhistas têm um limite de 150 salários mínimos.
o que ultrapassou para você 150 salários mínimos faz com que a diferença se enquadre como crédito quirografário. Desce alguns pontos da fila. Segundo ponto, depois dos trabalhistas, as garantias reais. De novo, até o limite da garantia. O que extrapola o limite da garantia vira crédito quirografário. Então ele se habilita até o limite da garantia como garantia real e o restante como quirografário. Depois, nós temos os créditos tributários, excluídas as multas. Multa tributária não entra nisso. Multa tributária vai lá para o fim da fila. Gente, o cara está falido. Se eu começar a pagar esses detalhes além do valor de face, outras pessoas ficam sem receber o seu valor de face. Então a multa vai para o fim da fila. É atualizado? É atualizado. Multa não. Multa para o fim da fila. Depois disso, nós temos os créditos privilegiados. Não precisa ficar decorando, porque normalmente a prova te conta o que é um crédito privilegiado. A lei te diz quando é que o crédito tem privilégio especial, quando é que ele tem privilégio geral. Então, primeiro recebem os privilégios especiais, depois recebem os privilégios gerais. Depois vem os quirografários, que são aquelas obrigações que não tem nenhum tipo de garantia, tem o comunzão, os títulos de crédito na sua maior parte. Depois vem os créditos subordinados. Gente, aí começa a discutir aquelas ações, aqueles créditos entre o sócio e a sociedade. Aí entra nos subordinados. Ah, professor, e se o sócio era funcionário da sociedade? Aí ele é trabalhista. Se ele não era funcionário, ele é subordinado. Alguma dívida que a sociedade tenha com o próprio sócio. Então, só para organizar a tabelinha na sua tela, acompanha aí comigo. Trabalhista até 150 salários mínimos e acidente de trabalho. Então, são duas possibilidades aqui, os créditos trabalhistas e indenizações por acidente de trabalho. As garantias reais até o valor da garantia, os créditos tributários menos as multas, crédito com privilégio especial, crédito com privilégio geral, quirografários, e aí eu falei para vocês, a multa que saiu desce para o fim da fila, e aí os créditos subordinados, que são aqueles entre os sócios e a sociedade, desde que não tenha vínculo trabalhista. Se tiver vínculo trabalhista, aí vai ser enquadrado como trabalhista e não como subordinado. Tranquilo, pessoal? Agora, só para a gente ir caminhando para os finalmente da falência, antes da gente falar efetivamente da recuperação judicial. A gente precisa ver dois tópicos finais que também costumam aparecer na sua prova. Quais são os efeitos da falência? O que a falência causa na sociedade ou do empresário? E quando é que esses efeitos se encerram? Obviamente que os principais efeitos, a extinção da pessoa jurídica, sociedade empresária ou EIRELI e a inabilitação do empresário falido para continuar empresariando ou para abrir uma nova atividade empresarial. Então, se eu sou empresário falido, eu, pessoa física, empresário, artigo 966, não sociedade nem EIRELI, empresário individual. Se eu sou declarado falido, eu fico impedido de continuar exercendo atividade empresarial. Posso ser sócio de outra sociedade? Posso. Não posso ser o administrador. Ficou em dúvida? Volta lá na nossa aula sobre os impedimentos. Agora, além disso, eu fico inabilitado para participar de licitações, eu tenho que prestar informações ao juízo sempre que necessário, eu tenho que avisar ao juízo quando for me ausentar da comarca, então eu passo a ter essas restrições. Agora, esses efeitos são ad eterno? Não. Uma hora eles acabam. Quando é que acabam os efeitos da falência? Quando é que se encerram os efeitos da falência? Ela se encerra, primeiro, se eu pagar todo mundo. Aí ficou lindo, acabou, eu posso até voltar a empresariar, não estou impedido. Agora, se eu não conseguir pagar todo mundo, eu posso ter conseguido pagar pelo menos até 50% dos quirografários. Significa que eu paguei todos os trabalhistas, as garantias reais, os créditos fiscais, os créditos tributários, os privilégios especiais e gerais e cheguei em 50% dos quirografários. Estou livre também, encerrei os efeitos da falência. Ih, prof, consigo não, vou passar longe disso. Meu companheiro, acabou a falência, você vai ficar inabilitado por 5 anos.
Você não pode ser empresário nos próprios 5 anos. E se for, será um empresário irregular. Tudo bem? Professor, só que tem um problema nessa história. Eu cometi um crime falimentar e agora? Se você se enquadrou em qualquer das hipóteses de crime falimentar, a sua espera sobe de 5 anos para 10 anos. Aí você terá que esperar 10 anos para voltar a empresariar. Então, só para a gente organizar de novo na sua tela os efeitos da falência. Falido fica proibido de exercer atividade empresarial, lembrando, ele pode ser sócio, não pode ser administrador, sócio não é empresário. Pode o falido fiscalizar a falência, uma vez que ele está sendo atingido pelos efeitos da falência. Deve prestar informações ao administrador sempre que requisitado, deve apresentar os livros obrigatórios, só pode se ausentar se comunicar ao juízo e tem que comparecer a todos os atos em que a sua presença seja indispensável, ou seja, quando ele não puder se fazer representar por advogado. E para encerrar esses efeitos da falência, eu tenho o pagamento integral, o pagamento de 50% dos quirografários. Lembrando, para pagar 50% dos quirografários, eu tenho que ter pago também todos os anteriores. Ou esperar 5 anos após o encerramento da falência e, havendo crime falimentar, 10 anos após o encerramento da falência. Tudo bem, senhores? Falência é um tópico tranquilo para a prova, é uma questão na mamata, uma questão na manha que pode transformar o seu 39 num 40. Então vamos prestar atenção nesse tópico de falência e logo em seguida a gente retorna com mais um bloco para recuperação judicial. Tô voltando.